Brasil, Brasil das farras com o dinheiro público, Brasil de impunidade, Brasil onde políticos corruptos, bandidos, mercenários têm certeza da impunidade. E daí? E daí? E daí que o governador do Amazonas comprou respiradores superfaturados numa adega de vinhos? E daí que prefeitos estão fazendo a farra com o dinheiro do contribuinte, aproveitando-se dos decretos de calamidade pública? E daí que o governador da Paraíba recebeu 11 milhões para o combate ao Covid-19 e destinou 7,5 milhões para a imprensa mentir sobre a situação do seu estado? E daí que o governador de São Paulo, João Dória, comprou 550 milhões em respiradores da China sem licitação? E daí que o governador do Rio, Wilson Witzel, comprou 185,5 milhões em respiradores sem licitação, usando o Fundo de Educação do Estado? E daí que o governador de Santa Catarina comprou por 33 milhões aparelhos respiradores e não recebeu nenhum deles? E daí que pessoas por todo o Brasil estão denunciando que entes queridos estejam sendo enterrados com laudos do Covid-19, sendo que as famílias relatam que eles chegaram aos hospitais com outro tipo de enfermidade? E daí que há anos os hospitais da rede pública sempre estiveram superlotados, onde milhares de brasileiros já morreram por falta de atendimento, falta de medicamentos e de médicos? E daí que cidadãos de bem estejam apanhando da polícia e guardas municipais pelo simples exercício de seu direito constitucional de ir e vir? E daí que milhões de brasileiros percam seus empregos, passada a onda de mentiras, todos serão afetados pelo desemprego e a fome? E daí que a Globo Lixo, Folha de São Paulo, Veja, deputados, senadores, STF, se uniram para derrubar o presidente, independentemente do sofrimento do povo? E daí que o STF esteja soltando políticos corruptos e marginais chefes do tráfico, com a desculpa de que é para evitar o contágio da Covid-19? E daí que torcem pela morte dos mais diversos tipos de doentes, para que possam ser computados como vítimas da pandemia? E daí que estão enterrando caixões vazios para causar pânico e culpar o presidente pelas mortes? E daí para tudo isso, se o importante é detonar o presidente da República, pelo simples fato dele ser um cidadão direto, sem papas na língua, desprovido daqueles discursos hipócritas dos membros da velha política, dedicado a todos os indignados com as falas do presidente Bolsonaro, que há 40 dias liberou 400 bilhões para governadores e prefeitos combaterem, ampliarem a rede de saúde para enfrentar a peste chinesa, e até hoje nada foi feito por estes canalhas além de roubarem. Curioso como tem gente que se indigna com palavras, mas nunca se importaram e ainda não se importam com a roubalheira dos que falam bonito. E daí que generais e almirantes estão há no mínimo 25 anos fazendo continência para bandidos e corruptos lá no Senado e no STF? E daí que milhares de corruptos, bandidos e mercenários da nação brasileira estão tramando derrubar o presidente do Brasil, custe o que custar? E daí que se o Brasil perder o Jair Messias Bolsonaro, voltará a ser um país corrupto e saqueado pela milícia vermelha? E daí que a corrupção desenfreada que existe na nação brasileira pode nos transformar em uma Venezuela? E daí que agora em 2020 é a última chance que nós temos de colocar o Brasil no ranking de um país moderno, honesto e abençoado? E daí que a maioria dos governadores e políticos corruptos estão vendendo partes da nação brasileira para o Partido Comunista da China? E daí que boa parte do povo brasileiro está tão acomodado em receber migalhas que cai da mesa dos corruptos, que não vão para a batalha com sangue nos olhos? E daí continuar deixando corruptos, bandidos e mercenários saqueando a nação, sabendo que eles vão separar algumas esmola para calar e acalmar a nação? E daí, o que fazer-se nas Forças Armadas do Brasil, que recebem o seu sustento com dinheiro dos impostos dos brasileiros? Não se levantar generais e almirantes honestos que prezam por sua nação, com sangue nos olhos? E daí que nós temos um STF totalmente aparelhado em coluio com políticos, bandidos e mercenários, para derrubar todo o progresso de uma nação? E daí se nada for feito antes das próximas eleições, trocando essas urnas eletrônicas por urnas eletrônicas de terceira geração, que dá pra ter a certeza do que foi feito com a sua votação? E daí que a maioria dos brasileiros acham que para uma insurgência militar, uma intervenção popular, não é necessário pelo menos alguns milhões de brasileiros em Brasília. Quantos e quantos?
E daí, são ignorados por autoridades e líderes brasileiros corruptos, que têm certeza da impunidade. Assim sendo, o único jeito dos brasileiros terem um país justo e honesto é transformar esse "e daí" em indiferença somadas com omissão da parte dos nossos governantes em ação e agir para mudar a situação. Meus amigos, pensem comigo. Uma partida de xadrez não pode ser vencido se o rei for morto. Então protejam o Jair Messias Bolsonaro a todo custo, ou essa nação voltará a ser da milícia vermelha, que saquearam a nação brasileira por no mínimo 30 anos, repassando como esmolas para a população brasileira só as migalhas das suas corrupções. Abre o olho, Brasil. Agora ou nunca. Antes de 2021 temos que ir para uma intervenção popular com sangue nos olhos, se Deus não guardar. Em vão vigia o sentinela. Pesquise e investigue a verdade sobre o candidato que você vai votar, pois só a verdade te libertará. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.